Estamos descobrindo mais sobre provas que promotores planejavam apresentar contra Bryan Kohberger no julgamento, mas não usaram, além de novos detalhes sobre possíveis testemunhas e uma ligação entre Kohberger e sua fixação por Ted Bundy, além das últimas notícias sobre sua situação na prisão. Bem-vindos ao Law and Crime. Eu sou Anjanette Levy. Bryan Kohberger está preso há quase 3 meses e começou a cumprir 4 sentenças perpétuas consecutivas. Vários documentos sobre os assassinatos de Maddie Mogan, Kili Gonçalves, Ana Carnotto e Ethan Chapin ficaram sob sigilo por meses e até anos. E agora que Kohberger admitiu os crimes, esses documentos estão sendo liberados aos poucos. Eles relatam mais sobre a história trágica da noite na casa da King Road. Estamos descobrindo mais sobre quem promotores e defesa pretendiam chamar como testemunhas no julgamento. Algumas dessas informações são reveladoras, considerando o que Bill Thompson me contou mês passado sobre a apresentação do caso no julgamento. Qual é a sua teoria de trabalho, Bill, sobre esse crime e por que ele fez isso? Quero dizer, você precisa ter algum tipo de teoria de trabalho. Os jurados gostam de ouvir histórias. Você precisa contar uma história para o júri. Então, qual era a sua teoria de trabalho aqui sobre por que Bryan Kohberger foi até a King Road naquela noite e quem especificamente ele estava mirando? Bem, Anjanette, ao entrar no julgamento, nós realmente não iríamos propor uma teoria de trabalho como você acabou de mencionar. Nosso foco estava nas evidências que mostram que temos esses jovens horrivelmente assassinados e as evidências que provam, além de qualquer dúvida razoável, que o réu é o responsável por isso. A ausência do contexto é algo que precisamos levar em consideração. Não é um elemento do crime, não é algo sobre o qual o júri será solicitado a decidir. Mas a natureza humana é assim. Se eles se distraírem com isso, podem começar a criar perguntas em suas próprias mentes. Isso não tinha nada a ver com o fato de o réu ser ou não culpado. Então, nossa abordagem no julgamento seria muito parecida com o que fizemos quando estávamos no tribunal em 2 de julho, quando a confissão de culpa foi registrada, e o resumo factual das nossas provas. Esse seria o julgamento e focaria o júri nos elementos previstos pela lei e nas provas desses elementos. Então, muito clínico, evidências circunstanciais. Temos o DNA, temos as informações do celular, temos o Elantra branco. Exatamente. Certo. Então, primeiro, os promotores. Eles não tinham intenção de chamar os pais de Bryan Kohberger como testemunhas. Isso surgiu nas audiências preliminares, mas os nomes deles não estavam na lista de testemunhas. A irmã de Bryan Kohberger, Amanda Kohberger, era a única da família na lista de testemunhas, e os promotores não sugeriram que ela soubesse dos assassinatos. Quero deixar claro, os promotores escreveram em seu memorando de julgamento: o Estado pretende ouvir familiares do réu para estabelecer fatos antes da mudança dele para Pullman no fim do verão de 2022 e sobre seu comportamento ao retornar à Pensilvânia em dezembro de 2022. A natureza desse testemunho foi divulgada por meio de relatórios de entrevistas. Houve muitas especulações sobre os pais de Kohberger saberem ou suspeitarem dos crimes após ele ligar para eles naquela manhã. Já falei que especialistas da Celebrate disseram que ele fazia isso diariamente. Ele falava bastante com os pais durante o dia, então não era incomum. As promotoras poderiam ter apresentado centenas e centenas de provas, incluindo fotos, entrevistas em áudio e vídeo e outros recursos visuais. E elas coletaram amostras de DNA de muitas pessoas para incluí-las ou excluí-las como suspeitas. Essas também seriam provas no julgamento. Enquanto isso, a defesa chamaria 16 especialistas para contestar as provas da acusação. Entre eles havia especialistas em celulares, como Cy Ray já mencionado antes. Uma especialista em cena de crime afirmou aos jurados que achava que 2 armamentos e 2 pessoas cometeram os crimes. Uma especialista em informática forense, uma analista de DNA e outros participaram. Bryan Kohberger não tinha álibi. Isso já era. Ele admitiu que dirigiu naquela noite. Então, atacar as provas era tudo o que restava.
A defesa revelou na descoberta que uma psiquiatra forense entrevistou a família de Brian Koberger. Dr. Eileen Ryan trabalha na Universidade Estadual de Ohio. Ela é especializada em psiquiatria de adultos e crianças e em transtorno obsessivo-compulsivo. Documentos mostram que ela avaliou a família dos pais de Brian Koberger e sua irmã Amanda no fim de 2024. No dia seguinte, fez avaliações presenciais da mãe e das duas irmãs mais velhas dele. A doutora Ryan também entrevistou outras pessoas e analisou materiais. A professora da Universidade Estadual de Washington, Amelie Pedno, poderia ter sido chamada para testemunhar sobre Brian Koberger. Ela disse aos investigadores que sentia que Koberger queria trabalhar com ela, mas nunca pediu. Ela também se preocupava com o modo como ele tratava as alunas. Koberger tinha lido um artigo que ela escreveu sobre Ted Bundy. Uma estudante da Universidade Estadual de Washington também era testemunha. Também estava John Snyder, professor para quem Koberger era assistente de ensino. Snyder não tinha nada positivo a dizer sobre Brian Koberger, mas afirmou aos investigadores que não notou viés nas notas dele em relação às alunas. Vamos comentar mais sobre algumas selfies de Brian Koberger, incluindo fotos no Parque Nacional Mount Rainier, perto de Seattle. Uma parece ter a palavra sluts ao fundo. Pesquisamos isso. As pedras celebram a primeira escalada do Mount Rainier. Na verdade, está escrito que o guia indígena Luskin esperou aqui os alpinistas retornarem, mas o enquadramento é interessante. Os sopés do Mount Rainier podem ter sido onde Ted Bundy descartou os restos de uma mulher que confessou ter matado em 1974. O nome dela era Gail Manson. Investigadores acham que seus restos foram achados nos anos 1970, mas depois se perderam e nunca foram analisados. Certo? Para debater o que estamos aprendendo com esses registros recém-divulgados, chamo Chris McDonough. Ele é apresentador do The Interview Room, também é um detetive de homicídios aposentado e trabalha com a Cold Case Foundation. Então, Chris, estamos descobrindo alguns detalhes novos, algumas coisas que são bem horríveis em relação aos ferimentos das vítimas, algumas coisas que eu acho que a gente realmente não sabia antes. Agora estamos sabendo que Shanna teve fraturas no crânio. Sabíamos que ela tinha sido esfaqueada mais de 50 vezes. Agora vemos em algumas provas que ela teve fraturas no crânio. Sabíamos que Keely tinha sido gravemente ferida. E agora estamos sabendo que Maddie tinha ferimentos no rosto, ao redor da orelha, uma marca da arma no peito. Quero dizer, é realmente... E fica ainda mais chocante à medida que descobrimos mais. Sim, e isso nos dá uma ideia, Anjanette, da intensidade que Brian Koberger estava demonstrando dentro daquele quarto. Quero dizer, se pensarmos só naquele ferimento, sabe, a marca da arma no peito dela, isso seria uma facada completa até o cabo. Já tive muitos casos em que a arma entrou completamente na vítima e deixou a marca do cabo da faca no corpo dela. Ou é o contrário, é o cabo, né, onde tem aquela, sabe, a extremidade quadrada, onde ele está usando como um objeto, sabe, para espancar a vítima até a morte. O fato de que ambos têm, sabe, lesões no crânio só nos mostra o alvo do ataque dele, sabe, ou lesões faciais. O autor está focado em, sabe, personalização, por falta de um termo melhor, e ou em causar destruição, no caso da Shanna, e ele transferiu essa agressividade para a sua ferocidade. Sim, isso certamente mostra que eu acho que tudo isso saiu do controle. Já falei isso várias vezes. Não quer dizer que eu esteja certa. Sabe, eu acho que ele entrou lá talvez por causa de uma pessoa e então simplesmente não saiu como o plano doentio dele. Mas eu posso estar completamente errada sobre isso. Mas quanto mais a gente descobre, a gente sabia que isso foi algo cruel, horrível, sabe? Eles chamaram de, sabe, hediondo e cruel, como está escrito na lei quando querem pedir a pena de morte. Mas isso quero dizer, é tão doentio e perturbador. Parece tudo muito caótico, eu acho. No seu campo de trabalho, pessoas que analisam cenas de crime diriam que isso é desorganizado, você diria que isso é preciso? Sim, acho que acabou virando uma cena de crime desorganizada, como você disse. Mas eu acredito que ele entrou lá inicialmente como um criminoso organizado.
Então, quando as coisas começaram a, você sabe, sair do controle, tipo, 2 pessoas no primeiro quarto, Maddie e Kaylee, e agora, você sabe, essa situação está acontecendo, o que foi potencialmente, você sabe, inesperado. E agora você tem Shanna entrando e interrompendo aquela primeira fantasia. Ei, lembre-se de que tudo o que Brian Koberger fez começou primeiro na mente dele meses e meses atrás, talvez até 1 ano antes do homicídio. E então, você sabe, ele construiu o conjunto de alvos dele e a fantasia dele foi construída a partir desse conjunto de alvos. E então ele começou a se preparar e executou. E isso foi, você sabe, tudo parte de um criminoso organizado. Mas concordo com você. Uma vez que ele entrou lá, aquela fantasia foi, você sabe, por água abaixo. E agora isso se torna desorganizado. O que eu faço? Como eu faço isso? O que não era esperado. E essa raiva poderia ser demonstrada na raiva direcionada às vítimas. Por muito tempo, obviamente, ele manteve sua inocência. Os advogados dele estavam lutando nesse caso. Ele estava, eu acho, exigindo ir a julgamento. Eles iam chamar várias testemunhas, iam principalmente chamar especialistas na apresentação do caso deles para tentar refutar o que o Estado estava alegando nesse caso, que Brian Koberger era a única pessoa que cometeu esses crimes. Eles iam tentar dizer que eram 2 pessoas e 2 armas, iam dizer várias coisas diferentes. Obviamente, né, eles desistiram, cederam no último minuto, foram pedir um acordo. Nós sabemos o que aconteceu. O Estado, porém, foi interessante ver a lista de testemunhas deles, pois iam chamar pessoas da Universidade Estadual de Washington. Eles sugeriram isso em uma audiência pré-julgamento. Eu e o Jeff falamos pelo escritório do procurador-geral adjunto. Ele disse em um momento, sabe, nós temos provas agravantes muito melhores do que pessoas da WSU dizendo coisas ruins sobre Brian Koberger. As orelhas do Brian Koberger reagiram, mas eles já tinham pessoas da WSU para depor. O Estado fez isso em sua apresentação principal, o que considero interessante. Eles iam chamar o John Snyder, o professor para quem o Brian Koberger trabalhava como assistente de ensino. John Snyder não tinha nada de bom para dizer sobre Brian Koberger. Eles iam chamar a Amélia Pedno, a professora que escreveu sua tese sobre o Ted Bundy. Então, sabemos que ele tinha interesse no Ted Bundy, ele tinha muito interesse no Ted Bundy. Iam chamá-la e também o chefe do departamento, provavelmente para discutir a expulsão do Brian Koberger. O mundo dele estava desmoronando. Eles iam chamar outra estudante que estava no departamento. Sabemos que ele teve conflitos com mulheres no departamento. Então, você acha que eles estavam tentando mostrar, mesmo que não tenham... Eles nunca disseram isso publicamente. Você acha que eles iam tentar destacar que essa era uma pessoa que tinha animosidade contra mulheres, que ele era misógino? Sim, com certeza. E eu acho que o Estado queria fazer era mostrar como esse cara realmente era, mesmo antes dos assassinatos. E então, sabe, a única maneira de fazer isso é o que chamamos de padrão de vida, certo? Nós temos que entrevistar todos os tipos de testemunhas e captar as idiosincrasias que elas observaram ou a raiva. Você quer meio que entrar em perguntas e respostas com testemunhas, assim, sabe? Então me conte como ele reagiria se fosse pressionado, por exemplo, ou se você desse uma nota ruim para ele ou algo assim. E é aí que esses professores entram, porque você quer isso, já que a defesa tentará minimizar o papel dele. Bem, sabe, ele é só um cara confuso, meio assim, certo? Mas a promotoria tem que provar, além de qualquer dúvida razoável, que não, esse cara tem todo tipo de problema. E, aliás, eles estão correlacionados com serial killers, principalmente Ted Bundy. Você meio que encontrou algo interessante nas selfies e me mostrou. Brian Koberger, segundo seu advogado, era alguém que gostava muito de fazer trilhas e caminhava bastante. Quero dizer, ele tinha fotos no celular em que saía para tirar fotos à noite. Não vemos nenhuma das fotos noturnas mencionadas. Eles falaram sobre quando ele saiu com o chamado álibi, dirigindo à noite, que agora sabemos não ser um álibi.
Já sabíamos disso, mas precisávamos falar de forma mais educada naquela época. Mas pelo menos eu fiz isso. Mas agora posso dizer que sempre disse que era meio que um álibi, mas não exatamente um álibi, não era um álibi. Mas você me mostrou que em todas essas selfies você acha que ele estava no Monte Rainier. E isso é significativo por causa da fascinação pelo Ted Bundy. Então, me fale sobre isso. Então, uma das minhas teorias sempre foi, sabe, desde que comecei a investigar isso pessoalmente, por que a casa? Por que a 1122 King Road? Qual o propósito disso? Ele precisava saber que havia ao menos 5 mulheres naquela casa. E então, se você sobrepuser isso à obsessão dele por Ted Bundy, e você sabe, os assassinatos e a irmandade na Flórida, meu raciocínio era que a casa era um alvo, e então ele se fixou em uma mulher específica dentro daquela casa, ou seja, Kaylee ou Maddie lá em cima, certo? E o motivo pelo qual eu digo isso é que meu raciocínio era: ele está continuando de onde Ted Bundy parou? E ele vai superar Ted Bundy, por falta de um termo melhor. Então, se você olhar as selfies dele e observar o fundo, aquela cadeia de montanhas parece ser o Monte Rainier. Bem, esse era o parque de diversões de Ted Bundy enquanto estudava na WSU e circulava em Washington. E também há fotografias ali que mostram o ódio de Bryan Kohberger por mulheres. Ele não consegue fugir do fato de que vê alguma escrita em uma pedra, por exemplo. E então ele tira uma selfie com essa pedra em particular. E a palavra escrita nessa pedra é vadias. E você mostrou uma ótima foto em que ele está em um jogo de beisebol e, ao fundo, há uma mulher atrás dele. Mas o interessante sobre essa fotografia é que ele está fazendo aquele sorriso ameaçador nessa foto em particular. Aquele que, para ser sincero, é o que as vítimas teriam visto se ele não estivesse usando uma máscara. Uau, é tudo. É como se toda vez que olhamos para as coisas, aprendemos um pouco mais. Uma coisa que achei muito interessante, e eu sei que isso provavelmente é o que os psiquiatras fazem, mas a psiquiatra forense doutora Eileen Ryan avaliou a mãe e as irmãs de Bryan Kohberger individualmente. Houve uma avaliação familiar com Michael Kohberger, a mãe Mary Ann e depois a irmã mais velha, Melissa. Mas depois houve avaliações individuais, uma a uma, com a mãe e as irmãs Amanda e Melissa. Acho isso fascinante. Eles não fizeram uma avaliação individual com o pai, fizeram com as mulheres da família. Achei isso muito interessante. Será que é por isso? Eles querem ver, ok, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, ele tem alguma coisa? Ele não é coordenado ou tem algo ali sobre tipo, uau, como foi a criação dele com as mulheres da casa dele? E esse é um ótimo ponto, porque talvez também exista essa ideia de que se conseguirmos separar ele desse ódio às mulheres, aplicando essa ideia às mulheres ao redor dele enquanto ele crescia, sabe, eles poderiam começar a procurar e apresentar para o júri que não, ele era só um irmão normal, um filho normal, etc. E também você poderia separar essa ideia de correlação de Ted Bundy, porque lembre-se, você tem a mãe escrevendo esse artigo editorial sobre a pena de morte e Ted Bundy. Sabe, você só fica se perguntando quanto de influência ele teve da mãe e da obsessão dela potencialmente com Ted Bundy. Então, a defesa teria que separar isso através desse tipo de entrevistas e avaliações. Vamos falar agora sobre, sabe, toda essa conversa fiada sobre, ai meu Deus, Bryan Kohberger se declarou culpado porque a irmã dele estava na lista de testemunhas e ela ia contar tudo. Bem, a irmã dele, ele saberia que ela estava na lista de testemunhas desde abril. Então, pessoalmente, não acredito que esse tenha sido o ponto decisivo. Eu, pessoalmente, acho que eles estavam sem tempo. Ele não ia conseguir um adiamento e sabia que talvez estivesse prestes a fazer aquela longa caminhada pelo corredor até o pelotão de fuzilamento. E isso é assustador. Então, talvez a realidade tenha batido, mas Amanda Kohberger possivelmente seria chamada para testemunhar. O Estado comentou sobre o comportamento dele antes dos homicídios e ao voltar para casa nas férias de Natal.
Poderia ter sido muito interessante ouvir sobre o que ela teria sido questionada. E eu não acho que isso acabou ainda. Acho que em algum momento Brian vai continuar exercendo, sabe, a capacidade dele de controlar a narrativa e controlar as circunstâncias agora. E eu acho que ele vai usar a irmã dele, e acho que a irmã dele vai concordar com isso em algum momento. Não, sabe, para conseguir fama ou fortuna para ela mesma, mas para tentar entender melhor o que realmente levou o irmão dela ao limite. E eu acho que Brian vai usar as ferramentas disponíveis para ele no sistema carcerário e no sistema prisional, ou seja, e-mail, etc. E eles vão criar esse diálogo. Veja outros membros da família que fizeram isso com seus pais, por exemplo. Eles esperaram muitos anos e finalmente disseram: preciso saber o que se passa na sua cabeça. Acho que a irmã dele está na mesma situação. Vai ser interessante ver o que ela dirá um dia. Mas eu acho que era exatamente aí que a defesa queria chegar, como você disse. Por fim, quero saber as últimas notícias que você ouviu sobre Ellie na prisão. Você sabe, nós recebemos aquele monte de documentos do Departamento de Correções de Idaho há um tempo atrás. E então eu fiz outro pedido e não recebi nada. Não recebi nada do que pedi. Só disseram onde ele está preso. Não sei se eles deveriam ter liberado o que nos deram no início. Realmente não sei. Mas eu não recebi mais nada do que pedi sobre as reclamações que ele fez ou qualquer coisa assim. Eu não consigo imaginar que depois daquela primeira divulgação, ele simplesmente pensou: ok, vou parar de reclamar. Você está ouvindo? Ele ainda reclama ou tem dificuldades? Sim, ele ainda está reclamando. E ele não está fazendo muitos amigos nem influenciando muitas pessoas. Ele ainda está segregado, sabe? Mas tudo sobre ele, a personalidade dele, etc., é tudo sobre Bryan Kohberger. E ele está constantemente, sabe, né, escrevendo para a equipe, corrigindo eles, esse tipo de coisa. É a mesma coisa que ele fazia no passado. E eu acho que a prisão ficou um pouco mais fechada ou ficou muito mais rigorosa com o fluxo de informações com base naquele vazamento do vídeo que veio à tona. Acho que a direção pressionou os funcionários dizendo que isso não vai se repetir. E então eles estão criando esse caminho único para o fluxo de informações. Mas ele ainda continua sendo Bryan Kohberger e controlando as próprias circunstâncias dele. Bem, e eles identificaram quem vazou aquele vídeo? Eles disseram que a pessoa pediu demissão quando foi confrontada e que não vão processar? Mas, sim. É interessante que não tenhamos recebido, através da Lei de Acesso à Informação, nenhum material adicional em relação às reclamações e coisas assim. Mas, pelo que você disse, elas não pararam. Sim, não, ele ainda está agindo no sentido de reclamar sobre o ambiente dele, sobre tudo ao redor dele, sobre as pessoas ao redor dele, o que não é uma boa atitude, pois em algum momento terão que decidir colocá-lo na população geral e ele pode se tornar um alvo ainda maior. Interessante. Talvez ele deva ler o livro do Dale Carnegie que você citou. Talvez ele queira pegar esse livro na biblioteca da prisão, se houver. Chris McDonald, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado, Anjanette. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.